ver a palavra de Deus nesta oportunidade. O quinto livro da Bíblia, né? Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Vamos ler? Capítulo 30, versículo de número 19. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 19. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Muito bem. Esse texto, existem alguns textos da Bíblia que são textos de fácil interpretação. Existem alguns textos da Bíblia que são mais duros. Esse texto aqui é um texto muito interessante. E eu quero compartilhar com você algumas coisas nesse texto. O livro de Deuteronômio significa segunda lei. A lei que Deus entregou para Moisés, no livro do Êxodo, aqui no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, esta lei ela é repetida, né? Deus começa a repetir a lei, mas pastor, por que Deus faz isso? Por que a lei que ele deu lá em Levítico, que ele deu lá em Êxodo, aqui em Deuteronômio ele repete a lei? Para que o povo pudesse memorizar aquilo que Deus estava transmitindo, aquilo que Deus estava ensinando ao povo. E aqui Deus chega para o povo através de Moisés. Deus chama o povo, faz uma reunião com o povo, e Deus, usando Moisés, ele fala com o povo, né? E aqui o Senhor diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas. Ou seja, Deus vai falar algo para Israel, Deus vai fazer uma proposta para Israel, e nessa proposta que Deus vai fazer, né, ele precisa de ter testemunha. E ele diz assim: olha, eu tomo o céu e a terra como testemunha. Ou seja, Deus sempre na história humana usou testemunha. Por quê? Para que alguém não diga que Deus é injusto. A testemunha serve para provar um fato, para confirmar algo que está acontecendo. Aí o Senhor diz para Israel através de Moisés: olha, Israel, eu vou falar com vocês algo muito importante, e eu quero que o céu e a terra sirvam de testemunho. Testemunho de que eu vou fazer nesse momento. Testemunho da palavra que eu vou proferir para vocês nesse momento. E folheando a Bíblia, a gente descobre que Deus gosta de usar testemunho. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ordenou a Moisés que um homem não podia ser condenado sem ter testemunho. Porque a testemunha é uma prova, né, de que o que aconteceu é um fato. E para Deus não, para que as pessoas não fossem julgadas inocentemente, ou seja, julgadas de forma injusta, Deus então criou esse princípio da testemunha. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando uma pessoa era apanhada adulterando, ou fazendo alguma coisa, cometendo algum pecado, né? E alguém foi lá e pegou essa pessoa no ato, né? Fazendo algo de errado. Então o que acontece? Deus dizia o seguinte: que aquela pessoa que serviu de testemunha e que viu o adultério ser praticado, ou o assassinato ser praticado, essa pessoa que foi testemunha ocular, que presenciou um fato, e aí na hora da execução, que fosse apedrejar a pessoa, a testemunha deveria jogar naquela pessoa a primeira pedra, mostrando que ela era uma testemunha verdadeira, ocular, alguém que viu o fato acontecer. Naquela ocasião de João capítulo 8, quando é trazida à presença de Jesus uma mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, Jesus diz o seguinte: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ou seja, no Antigo Testamento, a testemunha que viu o fato acontecer, ela deveria jogar a primeira pedra, para provar que o que ela havia dito era verdade. E por que Deus fazia isso? Porque uma pessoa que fosse uma falsa testemunha, por causa da sua consciência, talvez ela não quisesse jogar a pedra. Por quê? Porque ela estava mentindo.
Então, lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu esta lei, a lei da testemunha. E também no Novo Testamento, nós encontramos Paulo escreveu o seguinte: não aceite acusação contra o presbítero se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você não pode aceitar uma acusação contra um crente, contra um presbítero, contra um pastor, se não tiver uma testemunha. Às vezes alguém diz: olha, eu vi fulano de tal fazendo algo de errado. Mas você prova, você viu? Não, eu não vou me meter nisso, então não tem como. Não tem como você condenar uma pessoa sem prova, sem ter testemunha. Então a testemunha no Antigo Testamento e no Novo Testamento era algo fundamental e importante. Agora aqui nesse texto, Deus não usa seres humanos para testemunhar o que ele vai fazer. Deus diz: eu vou usar o céu e a terra como testemunha do que eu vou fazer com Israel, com a proposta que eu vou estar apresentando a Israel. Não é? E aqui, o Senhor diz o seguinte: os céus e a terra estão hoje. Deus aqui vai fazer algo, e ele vai tomar o céu e a terra para servir de testemunha para hoje. Né? Hoje, né? Contra ti. Né? Eu estou usando o céu e a terra, né? Hoje como testemunha contra ti, Israel. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, Israel, eu estou propondo para vocês escolher. Eu estou fazendo uma proposta para vocês. Aqui está, Israel, a vida e a morte. Aqui está, Israel, a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, para vocês escolher. Eu não vou escolher para vocês a vida. Eu não vou escolher para vocês a morte. Eu não vou escolher para vocês a bênção ou a maldição. Isso é vocês que vão escolher. Eu estou propondo para vocês. Agora, por que eu estou tomando o céu e a terra como testemunho? É que se vocês, no futuro, quiserem me acusar, me chamar de Deus injusto, o céu e a terra é testemunha de que eu propus para você. Eu dei a vocês o direito de escolher. Eu dei a vocês a opção, a oportunidade de escolher. Esse texto é um tapa na cara da doutrina da predestinação calvinista. Aquelas pessoas que dizem que Deus não dá ao homem o direito de escolher. Que Deus determinou que uns devem ir para o céu e outros para o inferno. Mas esse texto aqui mostra que essa questão de Deus colocar diante do homem, Deus está colocando sobre os ombros do homem a responsabilidade. O que é que Deus está dizendo? Israel, a responsabilidade da escolha é de vocês. É vocês que escolhem. A decisão é de vocês. Se vocês escolherem a vida, eu respeito. Se vocês escolherem a morte, eu respeito vocês. Se vocês escolherem a maldição, eu respeito vocês. Se vocês escolherem a bênção, eu também respeito. Então eu estou usando o céu e a terra como testemunho de que eu estou dando a vocês a capacidade, o direito de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês podem escolher. E aqui Deus mostra que o livre-arbítrio é algo real. Né? Um dia alguém disse, eu já li alguns livros falando sobre esse assunto, que quando Adão estava no Jardim do Éden, Deus deu para Adão o livre-arbítrio de escolher e comer o fruto ou não comer. Mas depois que Adão caiu no pecado, de acordo com os calvinistas, Deus tirou de Adão o livre-arbítrio. E aí, por causa do pecado e porque Adão se tornou o escravo do pecado, ele já não tem mais livre-arbítrio. Ele perdeu a capacidade de escolha. Mas esse texto que nós lemos desfaz essa teoria. Aqui Deus está dizendo para Israel: Israel já era o povo escolhido de Deus. Mas mesmo Israel sendo escolhido de Deus, mesmo Israel sendo a nação santa de Deus, o Senhor diz: Israel, eu te escolhi, eu te elegi. Mas mesmo assim, Israel, eu continuo propondo para você. Mesmo eu tendo te escolhido. Se você decidir que vai ficar com a maldição, eu respeito você. Se você decidir que vai ficar com a minha bênção, eu respeito você. Se você decidir que vai abraçar a morte, eu respeito você. Se você decidir que vai ficar com a vida, eu respeito você. Então entenda isso. Deus não interfere na escolha do homem. O homem tem livre-arbítrio para escolher o caminho que ele quer seguir. E Deus respeita isso. Por isso que o Senhor diz o seguinte: tenho proposto. É uma proposta. O homem aceita ou não aceita? O homem tem o direito de escolher. Deus poderia dizer para Israel: eu te escolhi, você é meu eleito, e agora você é obrigado a escolher a vida.
Agora, Israel, você é obrigado a escolher a bênção. Deus não diz isso. Ele diz, Israel, se você escolher a vida, eu vou te respeitar. Se você escolher a morte, também. Se você escolher a maldição, também. Mas é você que vai escolher. Aqui eu aprendo uma grande lição. Deus está colocando sobre os ombros do homem a responsabilidade das suas escolhas. Muitas vezes o homem culpa o diabo por colher frutos amargos, por colher consequências trágicas. Mas Deus mostra aqui que tanto a bênção como a maldição é uma escolha do homem. Se o homem quiser escolher a bênção, amém. Se o homem quiser escolher a maldição, amém. Se o homem quiser escolher a vida, amém. Se o homem quiser escolher a morte, amém. A escolha é do homem. Então, diante do homem está o céu e o inferno. E o homem escolhe. Jesus, certa vez, fez a proposta seguinte: existe o caminho largo e o caminho estreito. E o homem escolhe o caminho que ele quer seguir. Você quer escolher o caminho largo que te leva ao inferno? Então vá. Você quer escolher o caminho estreito que te leva à vida eterna? Então escolha. Você quer escolher a porta espaçosa que te leva à perdição? Então escolha a porta espaçosa. Você quer escolher a porta estreita? Então escolhe. Então Deus propõe isso para o homem. É o homem que decide se ele quer ir para o céu ou não. E aqui mostra que o livre-arbítrio, ele existia antes do Adão cair no pecado, lá no Jardim do Éden, e aqui na nação de Israel. O livre-arbítrio, né? A capacidade. Né? Propósito, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí Deus diz o seguinte: escolhe, pois, a vida. Ou seja, se vocês escolher a maldição e a morte, eu respeito. Se vocês escolher a vida e a bênção, eu respeito. Agora Deus sabe o seguinte: eu vou dar um conselho para vocês. Está aqui, ó, a decisão é de vocês. Escolhe o caminho que vocês querem seguir. Mas se eu fosse vocês, eu escolheria a vida. Deus aqui está dando uma dica de escolha. Deus aqui não está dizendo, Israel, você precisa escolher a vida e a bênção. Não. Ele está dizendo, Israel, se eu estivesse no seu lugar, eu escolheria a vida. Se eu estivesse no seu lugar, Israel, povo meu, eu escolheria a bênção. Aí Deus dá uma dica. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus aqui está dando uma dica. Não é? Ele está fazendo a proposta e deixando a porta aberta. Dizendo, a proposta está aqui. Se você quiser ficar com a bênção e com a vida, fique. Se você quiser ficar com a maldição e a morte, a porta está aberta. Você decide. Esse texto é muito claro. Eu diria não, claríssimo. Existe livre-arbítrio e o homem tem de Deus a capacidade de escolher. Quando o homem nasce, é assim que eu vejo, que eu enxergo a teologia. Quando o homem nasce, Deus colocou dentro dele o livre-arbítrio. A capacidade de escolher. A capacidade de tomar decisões. E esse livre-arbítrio vai durar desde o dia do nascimento do homem até o dia da sua morte. O dia que o homem morre, o dia que o homem vai para o caixão, naquele dia, o livre-arbítrio acabou. Não existe livre-arbítrio depois da morte. Quando o homem morre, não existe livre-arbítrio mais para ele. A capacidade de escolher o caminho que ele quer seguir, bênção ou maldição, vida ou morte, é em vida. Por isso que enquanto você estiver vivo, você pode escolher bênção ou maldição, vida ou morte, enquanto vida você tiver. Após a morte, não tem mais esse direito. Não é? Não tem mais esse direito. Capítulo 12 de Eclesiastes diz assim, que o espírito, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Ou seja, quando o homem morre, o corpo dele volta para o pó e o espírito volta para o domínio de Deus. Quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, Eclesiastes 12, não está dizendo que o espírito volta para o céu. Está dizendo que após a morte, o espírito do homem volta para o domínio de Deus. Porque antes dele morrer, ele fazia o que ele queria. Ele tinha livre-arbítrio. Ele podia beber, fumar, matar, traficar, usar droga, fazer o que ele quiser, prostituir, tomar qualquer decisão da vida dele. Após ele morrer, o seu espírito volta para o controle de Deus, controle absoluto, domínio de Deus, e aí o espírito já não pode mais tomar essa decisão. Mas aqui o Senhor está propondo
E essa proposta é boa. E o Senhor está dizendo, se eu estivesse no lugar de vocês, eu escolheria a bênção. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu escolheria a vida. Não é? E uma coisa importante aqui, sobre bênção e maldição, sobre vida e morte. Toda vez que o homem se afasta de Deus, ele atrai a maldição para ele. Toda vez que o homem se afasta de Deus, ele atrai maldição para ele. Toda vez que o homem se afasta de Deus, ele atrai a morte para ele. Né? Por que o Senhor diz o seguinte, escolha a vida para que vivas? Quem é a vida? A vida é Deus. Ele está dizendo o seguinte, escolha a vida porque eu sou a vida. E escolha a bênção porque eu sou a fonte da bênção. Mas se você escolher se afastar de mim, você vai atrair morte para a sua vida. Se você escolher se afastar de mim, você vai atrair morte e maldição para a sua vida. Mas se você escolher estar comigo, me seguir, ser meu seguidor, ser meu servo, então você vai ter vida. E não só isso, você será uma pessoa abençoada. Você vai ser alcançado pela bênção de Deus. Toda vez que o homem anda na companhia de pessoas erradas, ele atrai bênção e maldição. Quando o homem se afasta de Deus, atrai bênção e maldição. Se você começar a andar com pessoas erradas, vai atrair bênção para você? Não. Vai atrair maldição e morte para você. Então a maldição e a morte, ela vem sobre a pessoa que se afasta de Deus. E a maldição e a morte, ela vem sobre a pessoa que anda em más companhias, com pessoas erradas. Toda vez que o homem anda no seu próprio caminho, ele atrai a morte e atrai a maldição. Então nós temos aqui 3 razões para que o homem possa, olha, os 3 motivos que levam o homem a atrair maldição e morte. Se ele se afastar de Deus, atrai a maldição e a morte. Se ele andar em má companhia, ele pode atrair a maldição e a morte. E, terceiro lugar, se ele andar no seu próprio caminho. O que é andar no seu próprio caminho? Tem pessoas que acham que ser livre é fazer tudo o que tem na cabeça. Nesse sentido, ninguém é livre. Eu não posso fazer tudo o que eu quero só porque eu sou livre. Só porque eu sou livre, eu não posso pegar o meu carro e sair por aí furando sinal. Só porque eu sou livre, eu não posso sair por aí fazendo coisas, matando as pessoas. Não, não. Ser livre não significa fazer o que quer, mas significa fazer o seu dever, fazer o que se deve e agir com sabedoria. Paulo diz, todas as coisas me é lícita, todas as coisas eu posso fazer, mas eu não faço. Paulo diz, eu faço o que me edifica, eu faço o que me convém. E é por isso que Deus propõe aqui para nós, nessa oportunidade. Eu ainda quero ler com você um texto para a gente poder encerrar essa palavra. Ainda em Deuteronômio, capítulo 11, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11 e o verso 25. Diz assim, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Esse texto aqui, Deus está dizendo, Israel, eu estou colocando diante de vocês hoje. O que Deus está nos ensinando? Que a decisão para escolher Deus ou o diabo, o céu ou o inferno, a bênção ou a maldição, a morte ou a vida, essa decisão não é para amanhã. Quem quer escolher Deus, quem quer escolher a bênção, quem quer escolher fazer uma escolha na vida, tem que escolher hoje. O Senhor está dizendo o seguinte, hoje eu proponho para vocês a proposta de Deus para o homem ser salvo, ser servo de Deus, para fazer uma escolha de vida, a que rumo tomar. Essa proposta não é para amanhã. É uma proposta urgente. O Senhor está dizendo o seguinte, a proposta que eu tenho para vocês, Israel, não é para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, é para hoje, é urgente. Vocês precisam tomar uma posição, Israel. Chegou a hora de vocês escolher se vocês querem a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Se vocês querem Deus ou o diabo, o céu ou o inferno, vocês precisam tomar essa decisão. Mas não é a semana que vem, é hoje. Tome essa decisão hoje. Tem coisas, meus irmãos, que nós podemos deixar para amanhã. Você pode deixar para comprar casa amanhã, o carro amanhã, deixar para casar amanhã, mas quando se fala de perdão de pecados, quando se fala de reconciliação com Deus, quando se fala de céu, inferno, é hoje, a urgência. Jesus chegou, certa feita, debaixo de uma figueira, estava um homem lá em cima chamado Zaqueu. Jesus
Zaqueu, desce depressa. Hoje, Zaqueu. É hoje que eu vou pousar na sua casa. Mas, Senhor, não tem como eu só esperar arrumar minha casa e o Senhor vai na minha casa, talvez, estou conjecturando. O Senhor poderia ir na minha casa amanhã? O Senhor poderia ir na minha casa? Eu estou conjecturando, Zaqueu conversando com Jesus. O Senhor poderia ir na minha casa a semana que vem? Não, Zaqueu. Eu quero ir na sua casa hoje. Você precisa ser salvo hoje. E é por isso que eu quero ir na sua casa hoje, Zaqueu. Porque salvação, Zaqueu, não é para amanhã. Perdão de pecados não é para amanhã, é para hoje. Há tantas pessoas que às vezes vão à igreja e o pastor faz um apelo e elas dizem, não, agora não, eu vou parar de fumar primeiro, vou parar de beber, depois eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Senhor da minha vida, Salvador da minha vida. Não, essa decisão não é para amanhã, é para hoje. Você sente no seu coração que precisa fazer um concerto com Deus? Faça hoje onde você está. Você sente no seu coração que você precisa fazer uma aliança com Deus ou restaurar a aliança com Deus? Você sente que não é crente direito? Que a sua vida dá uma bagunça? Que você é um crente que vive em cima do muro? Você sente no coração um desejo de reconciliar com Deus? De receber Jesus Cristo na sua vida? Então você precisa fazer isso hoje. E você pergunta, por quê, pastor? Porque você pode morrer. Você pode morrer essa noite. Qual é a garantia que você tem que amanhã você vai ser vivo? Então antes, Jesus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes que o sol se ponha, ou seja, antes que venha a morte. Quando o sol se põe, a noite chega, a noite é morte. Jesus está dizendo o seguinte, antes que a morte chegue, reconcilie. João 9, versículo 3, 4, 5. Jesus disse, façamos a obra de meu Pai enquanto é dia, vida. A noite vem, morte, que ninguém pode trabalhar. Jesus está falando que o homem, tudo que o homem tem para ser realizado, ou para fazer, enquanto está vivo durante o dia, morreu, não tem mais nada o que fazer. Quando Josué percebe que Israel estava desviando dos caminhos do Senhor, Josué, sucessor de Moisés, ele faz uma reunião com Israel, e ele diz, Israel, escolhei hoje a quem servais. Josué 24 e 15. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Vocês querem servir Baal, aos deuses estranhos, dos amorreus? Sirva, é problema de vocês. Mas é hoje que vocês precisam tomar essa decisão. Chega de adiar. Escolhi hoje a quem vocês querem servir. Agora eu e minha família já decidimos. Nós vamos servir o Senhor. Josué estava decidido. Quando Jesus estava pregado na cruz, tinha lá 2 ladrões, 2 salteadores, uma à direita, uma à esquerda. E um dos ladrões disse para Jesus, Senhor, lembra de mim quando vieres no seu reino. E Jesus disse, naquele dia, não. Ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. Por quê, pastor? Porque aquele ladrão precisava ser salvo hoje. Ninguém precisa ser salvo amanhã. O amanhã não existe. O passado não existe. O amanhã não existe porque não chegou. O único tempo que nós temos é hoje. Ninguém aceita Jesus amanhã. Aceitamos hoje, porque o amanhã pode não chegar. Então, o Senhor diz, hoje estará comigo. Hoje é agora no paraíso. O escritor aos Hebreus, escrevendo, ele diz o seguinte, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como fez o povo de Israel no deserto. Não endureça o seu coração. E o Senhor diz, hoje eu ponho diante de vocês a capacidade de vocês escolher. Tem muitas pessoas por aí colhendo frutos amargos, por escolhas erradas. Se você escolher errado, vai colher errado. Se você plantar a semente errada, vai colher o fruto errado. Não é? Eu vi uma frase legal. Se você não gosta do que está colhendo, faça uma avaliação daquilo que você está plantando. Se você está plantando milho, vai colher milho. Talvez você está colhendo coisas ruins porque plantou coisas ruins, ou porque está andando com pessoas ruins, ou porque fez escolhas ruins. Então, a proposta do Senhor está aí. E essa palavra é forte, mas é maravilhosa. Ela te chama para um conflito, uma decisão. Né? Vocês podem escolher hoje a bênção ou a maldição. A vida e a morte.
A bênção e a maldição vem da minha escolha. A bênção ou a maldição vem das minhas escolhas. A vida ou a morte vem das minhas escolhas. É eu que decido. É eu que faço as minhas escolhas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que você possa escolher certo. Você que ainda não casou, escolha certo. Você que casou errado e separou e é divorciado ou viúva, escolha certo. Escolha o emprego certo. Escolha o amigo certo. Não faça escolha errada. Fala com Deus. Peça a Deus a direção. Não é? Peça a Deus a direção. Para que você possa fazer as escolhas erradas. Aliás, as escolhas certas. As escolhas certas te levarão ao céu. As escolhas erradas te levarão ao inferno. Então escolha certo. Diante de você. Aí onde você está na sua casa. Você pode refletir nessa palavra. E você pode escolher. A partir de hoje, vou escolher a verdade. Sempre que eu vou tomar a decisão, eu vou escolher sempre a verdade. Eu vou escolher sempre a verdade. Eu vou escolher o amor. Não escolha o ódio. Não escolha a mentira. Escolha sempre a verdade. Não é? Escolha sempre a verdade. Porque quem escolhe a verdade, vai colher a verdade. Vai colher coisas boas. A verdade é que nos liberta. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que esta palavra possa ter encontrado espaço no seu coração. No seu coração. E lembre de uma coisa. Enquanto você estiver vivo, se você está me ouvindo, porque está vivo. Enquanto você estiver vivo, significa que Deus está te dando mais oportunidade. Ele está te dando a oportunidade de você tomar uma decisão. Então toma essa decisão. De ser um crente melhor. A partir de hoje, serei um crente melhor. Serei um pastor melhor para as minhas ovelhas. Serei um obreiro melhor. A partir de hoje, pastor Gilvan, eu vou ser uma ovelha, vou ser uma bênção na vida do meu pastor. Vou ser uma bênção na vida dos meus amigos. Vou ser uma bênção na vida da minha esposa, dos meus filhos. Vou ser uma bênção na empresa que eu faço parte. A partir de hoje, eu estou tomando a decisão. Eu estou expulsando da minha vida a maldição, a morte. Estou abraçando a vida. Estou abraçando a bênção de Deus. Por escolha própria. Comece a fazer isso. E que Deus te guarde. E que Deus te proteja. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas escuta só, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
teus pecados e entregar sem reservas tua vida a Jesus. Entrarás sim na última hora, na gloriosa morada de luz. Meu Deus, a decisão é tua, é somente tua. Escolha hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ele quer libertar a tua vida. Ele quer te encher da graça dele e te levar ao céu. Aleluia! Escolha hoje.